Fala aí, gente, beleza? Salve, salve, salve. Voltando aqui para o nosso terceiro vídeo, né? E como que é a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre utopia, né? Lembrando, né, e fazendo aí a nossa divulgação aqui, a ideia dos vídeos, né, é conversar um pouquinho sobre algumas coisas que estão escritas, alguns textos que estão escritos nesse livro, que a gente publicou ano passado, e assim, tem vários momentos aqui que a gente belisca sobre projetos de futuro, né? Então a ideia hoje é a gente falar sobre utopia. Utopia é um assunto, né, super polêmico, que ela tem uma... dentro do campo do marxismo, a utopia ela tem aquele né, as pessoas marcam muito o anarquismo, né, para diferenciar o socialismo o socialismo marxista das correntes anarquistas, né? O pessoal usa muito o termo utopia, né? Então, que era a ideia do que utopia é o socialismo utópico, aquele socialismo que era baseado num projeto que não tem que é desestruturado, né? Como se não tivesse como se um projeto de futuro, de transformação de uma sociedade justa, mas que ela não se prendesse a um projeto, como se diz, alicerçado em construções políticas mais rígidas, né? Então, o anarquismo é aquela ideia do socialismo libertário, mas que ele se torna utópico porque ele não se apresenta enquanto um... dentro da reflexão principalmente marxista, né, mas que ele não se apresenta como um projeto viável, possível, né, então ele considera como utópico, e os marxistas, né, se autoclassificaram como socialistas científicos, né, porque o pensamento marxista ele se organiza a partir de uma ideia que é um estudo, uma construção de sociedade que ele é possível, plausível e pode ser executada seguindo-se todos os pontos de planejamento, né? Então a crítica do capitalismo, a crítica histórica. Então o termo utopia ele foi bastante massacrado, né? Então eu queria pegar aqui os livrinhos, pensar em utopia, quem quiser dar uma pesquisadinha, a partir desse livrinho aqui, ó, desse carinha que chama Ernest Bloch, né, que ele pensa a utopia a partir de uma outra a partir de uma outra perspectiva, né? Então qual que é a ideia de utopia, que é algo que assim, ele explica pra gente, demonstra pra gente que o conceito de utopia é algo que é muito mais amplo que simplesmente um sonho, né? Então ele entende utopia como se fosse um projeto social, né? Um projeto concreto de construção de sociedade. Então, nesse livrinho do blog, ele comenta com a gente, né? Quem já... Não sei se o pessoal que está aí, né, se já ouviu falar sobre como é que chama? Algumas teorias freudianas sobre o sonho, né? Então, nas teorias freudianas, o sonho está sempre ligado ao passado. Então é como se fosse assim, você vivenciou durante o dia e você vai dormir e durante o seu sonho, na hora que você está dormindo e tal, você relembra coisas do passado, né? Coisas que aconteceram durante o dia. E o Ernest Bloch ele fala exatamente um outro tipo de sonho que a gente tem, que é o sonho que a gente tem quando está acordado. Então, por mais... O que ele coloca, né? Que por mais difícil que seja a vida de uma pessoa, por mais, né, arrebentada que seja a nossa condição de opressão, a gente sempre, para continuar vivo, a gente vai sempre projetar uma possibilidade de uma vida melhor, né? Então, só que o que é diferente, né, a ideia dos sonhos diurnos e dos sonhos noturnos, né? Que os sonhos diurnos, eles sempre buscam se pautar em algum projeto possível, seja projeto pessoal ou seja projeto social. O que é um projeto que é social, que é coletivo? É quando mais de uma pessoa tem o mesmo sonho, né? Então, imagina, um cara que é escravo, imagina uma sociedade, uma pessoa que é escrava, ele pode sonhar ali aquele sonho dele sozinho ali.
E passa a ser um projeto pessoal dele, e esse projeto pessoal dele, ele é diurno e se torna um alimento para ele continuar vivo. Só que tem algo além, né? Quando esse sonho ele é feito com outras pessoas, esse sonho se torna um sonho que pode ser visto, entendido como um projeto social. Então é um projeto de transformação social. Sempre que esses sonhos diurnos eles alimentam, né, construções sociais, eles estão no que o Ernest Bloch chama de utopia. Então, dentro do que o livro ensina pra gente, é que utopia é uma forma de nós, seres humanos, construirmos ideias relativamente possíveis de uma possibilidade de mundo melhor no futuro. Isso é humano, todo mundo tem, né? Por pior que seja a nossa condição, por mais ferrado que a gente esteja, a gente sempre vai estar tentando projetar possibilidades de um mundo melhor. Então, para a construção política, né, esse processo, esse movimento, ele é indispensável. Não tem como a gente não considerar as construções utópicas. Inclusive, a gente vive um período, né, em que a utopia é algo que a gente precisa resgatar, saber o que as pessoas pensam, o que as pessoas sonham, o que as pessoas desejam de mundo. Porque o mundo hoje se torna cada vez pior, né? Do ponto de vista ambiental, do ponto de vista político, do ponto de vista social. Então é importante que a gente comece a coletivizar aquilo que a gente considera como os nossos sonhos utópicos, né? Aquelas nossas esperanças coletivas de um mundo melhor, para que a gente consiga compartilhar isso e transformar isso em política de fato, né? Tirar isso do sonho e colocar isso em termos de construção e de transformação social. O que é legal, né? Quem viu o vídeo ontem, quem não viu tem que ver, né? Que o que eu estou falando tem a ver com aquilo, que eu falei que a literatura ela é um instrumento de construção social, porque ela disputa a hegemonia. O que é disputar a hegemonia? Ela disputa a forma como as pessoas pensam. Então, em outras palavras, a literatura ela ajuda a gente, ajuda as pessoas a construir também utopias, né? Ela transforma aquilo que eu penso, então é mais ou menos assim. Um escritor ele tem a sensibilidade de perceber o que as pessoas desejam e sonham, né? E colocam nos poemas que eles escrevem essas possibilidades de sonhos, e quando você lê, você identifica que os seus sonhos são os mesmos daquele autor, né? E isso alimenta aquela chama, né, que a gente chama da esperança coletiva. Então, quando a gente sonha sozinho, você está ali no seu canto. Até a música do Raul, né? Ele fala sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, sonho que se sonha junto é realidade, né? Que o Raul fala isso várias vezes, que é super bonito. Mas é um pouco essa ideia, né? A literatura ela tem esse potencial. Aí eu peguei um livrinho também. Opa, volta cá. Um livrinho do Drummond, que é assim, ó, que eu ganhei da Laís de presente, que é a coisa mais linda, acho que todo mundo tinha que ter em casa. E assim, são os melhores, na verdade são os melhores poemas do Drummond, sem dúvida, né? Eles estão nesses livros, sem dúvida pra mim, né? Que são os que eu mais gosto. Aí ele tem aqui, esse aqui, por exemplo, esse livro aqui, tá aqui, ó, todo rabiscadinho, né? Então aqui, ó. Os livros do Drummond, tem 3 livros do Drummond que foram escritos ali, que os poemas, eles foram escritos entre os anos 30 e meados dos anos 40, né? Que é o Sentimento do Mundo, José e a Rosa do Povo. Eu acho que são os 3 principais livros do Carlos Drummond de Andrade. Por quê? Porque eu curto principalmente a vertente política dos poemas do Drummond, né? Então o Drummond tem várias, é o Poeta das Sete Faces, que eu falo aqui, né? Eu comento um pouco desse... Ligue já! Que eu comento um pouquinho aqui, né? Ligue já, fale com a Laís e pegue seu exemplar, né? Eu falo aqui eu falo aqui no livro um pouquinho sobre o Poeta das Sete Faces, né? Que tem essa cara, e assim, então só pra gente retomar a questão da utopia, esse livro A Rosa do Povo, né? Ele foi publicado em 45, e os poemas foram escritos nesse período aí, de meados dos anos 30 anos 40. E o que traz esses poemas, né? Primeiro, ele traz pra gente um mundo ferrado. Você fala assim, cara, que livro de poemas desgracentos, cara. Né? O cara... É nesse poema que tá Procura da Poesia, né? Que tá a Florianáusea, que ele fala assim, ó,
Preso à minha classe, algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta, melancolias, mercadorias espreitam-me, devo seguir até o enjoo, posso sem armas revoltar-me, né? Então é um poema, é um livro pesado, né? Que você fala, caramba, que raio de livro desgracento é esse, né? Mas na hora que você pega historicamente, você fala, cara, 1930, 40, o Drummond tá ligado pensando, cara, é o nazismo, meu. Né? A gente está vivendo a Segunda Guerra Mundial e quando Drummond escreve esses livros, né, quando ele escreve esses poemas, existia a possibilidade concreta da praga nazista, né, se alastrar pelo mundo inteiro, porque a Alemanha tinha a possibilidade concreta da Alemanha ganhar a guerra. Então, quando Drummond escreve esses livros, quando escreve esse livro, ele está pensando, né, ele coloca nesse livro assim, toda a crítica, né, em relação ao mundo que se constrói em torno desse pensamento nazista, que é o autoritarismo, que é a guerra, que é o racismo, né, que é o esmagar o outro, que é humilhar, que é parecido com esse lixo que governa o nosso país hoje em dia. É uma boa forma de você pensar o nazismo é ver esses lixos que estão governando a gente. Mas assim, quando Drummond escreve isso, ele está pensando no quê, né? Em usar a literatura para conversar com você, cara. Você fala assim, meu, eu sou leitor, tô vivendo uma vida desgraçada, tô vendo ali o contexto do nazismo avançando, o que eu posso fazer? Né? Ele até fala, eu posso escrever. Né? E quando ele escreve, parece que é muito pouco, mas assim, quando ele escreve, ele alimenta essa esperança que é coletiva. Ele pega o anseio dele, né, de transformação do mundo, de um mundo melhor, e quando ele coloca no papel e outra pessoa lê, né, essa pessoa também se alimenta desse sentimento e esse texto literário, ele começa a construir uma visão utópica de vida. E o que significa essa noção utópica de vida, de mundo, de existência? Né? Que você pega isso, que é uma simples esperança, e transforma em projeto. Né? Então, a literatura do Drummond, com certeza, durante os anos 40, ela ajudou muita gente, ela ajudou a consolidar entre muitas pessoas a ideia da resistência ao nazismo. Que a ideia é o quê? Ou a gente resiste ao nazismo, ou a gente morre. Né? Ou a gente morre resistindo ao nazismo, ou a gente morre depois pelos nazistas. Né? Porque a praga nazista ela existe para eliminar o pensamento. Né? Ela existe para eliminar qualquer tipo de diferença. Então, ou a gente luta contra essa praga, ou a gente, né, acaba sendo trucidado por ela. Então, a ideia de utopia, né, e da literatura, aí no livro você vai encontrar vários... Aí no livro você vai encontrar vários textos curtos. Você vai encontrar vários textos... No livro você vai encontrar vários textos curtos que falam sobre utopia, assim, que transformam, que assim, pensando na ideia dessa construção. Tem um que eu acho muito legal, que assim, por mais que a gente fale assim, não, é um livro, né, da esquerda marxista e tal, que é a mãe do Gorky, né? Não é a mãe do Gorky que escreveu o livro, né? O livro chama Mãe. E esse livro ele traz, né, eu comento um pouquinho, ele traz um pouquinho antes ali da Revolução Russa. O contexto do livro acho que é de 1908, eu não lembro, faz tempo que eu li. Mas é pouco antes da Revolução que assim é como se fossem os processos iniciais do que vai se desenrolar lá em 1917. E aí o que é legal, né? Que é a história de uma mãe que vê o filho se ligando a movimentos de militância, ela fica desesperada e tal, e essa mãe começa a ter a tomada de consciência e vê a importância, né, apesar dos perigos, a importância das ações políticas que o filho dela desenvolvia. E ao longo do livro você vai ver que a própria mãe ela se envolve na militância e tal, começa a distribuir panfletos proibidos, dando a ideia do quê, né? Que esse livro, ao ser lido, né, ele consolida uma concepção de mundo. E eu tinha um monte de coisa para falar, um monte de livro para comentar, né? Tem vários aqui que falam sobre isso. Mas eu queria terminar com um poema que eu escrevi que está nesse livrinho aqui. Que tá nesse livro aqui, né? Se curtir, liga pra Laís, liga já. Fala com a Laís ela entrega até em casa lá. Esse aqui tá na livraria marxista, né? Uhum.
Esse aqui, quem quiser, pode procurar, tá lá na Livraria Marxista, lá na Tabatinguera. O vermelhinho é só com a gente, tá? Então vou ler um poema aqui pra gente encerrar. Na Sol. Tá na Sol. Ah, esse aqui tá na Sol? Tá. Esse aqui tem na Sol, que é lá, pra quem tá aqui na Leste, ali pertinho do metrô Arthur Alvim, você encontra esse aqui. É só ir lá na escola de música, chama Sol, que é ali na rua Maria Eugênio Celso. Eu não lembro o número, mas é só perguntar ali pertinho do Bola, né? E a escola de música Sol tem esse e tem esse. Depois a gente põe na descrição o endereço da Sol. Esse aqui tem na Sol também. Esse tem na Sol? Tem, né? Esse aqui não tem na Livraria Marxista, né? Pra quem tá no centro, esse aqui tá. Então vou ler o poema aí, ó. Que é assim, né? A cura do fascismo. A cura do fascismo é o amor. É a palavra amiga, o abraço fraterno compartilhado por ideais de compaixão. A cura do fascismo é o olhar nos olhos. São as palavras já gastas pelo hábito do uso. É o livre pensamento que se constrói coletivamente. A cura do fascismo é o beijo apaixonado, é a entrega sem culpa, é a libertação do medo hipócrita, da moral mesquinha das pessoas de bem. A cura do fascismo é a consciência do meu sangue mestiço, vermelho, como é vermelha a luta do povo, que se organiza em silêncio nos campos e nas cidades. A cura do fascismo é a poesia do povo, é a palavra engajada e a cabeça erguida, é o sarau combativo e a arte revolucionária que se encanta e desperta os corações periféricos. A cura do fascismo somos nós, enlaçados, embalados, eternamente atrelados na forja da esperança, que alimentam sonhos vindouros de um outro amanhã, né? E é isso, nada mais utópico do que isso daí, beleza? Ó, o livro aí, lá está falando pra fora o livro, beleza? Amanhã a gente continua, falar um pouquinho amanhã de distopia, né? Que não é o contrário de utopia, e a gente vai ver por quê, tá legal? Salve, curtiu, dá um like, compartilha com os amiguinhos, convida para assistir junto, né? Quiser que a gente faça um bate-papo aí, chama a gente vai em todo lugar que vocês quiserem para conversar. Quiser o livrinho, liga pra Laís aí, dá um salve que ela manda pelo correio, ou então vai no sarau, que a gente organiza ao longo nas cidades aí, que sempre tem, segue nossa agenda. E é isso aí, até amanhã.